Boa noite a todos. Que Maria, nossa Mãe de infinita misericórdia, derrame sobre todos nós as suas bênçãos e a sua luz. A nossa fala desta noite está embasada no capítulo 5 de Lucas, versículos 1 a 11. Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, mais conhecido de todos nós como Simão Pedro. Simão Pedro era um sujeito impulsivo, bonachão, calmo, generoso, agitado, nervoso. Ser humano como nós, com dificuldades, facilidades, dúvidas, certezas. Simão, nos anos 30, tinha aproximadamente 35 ou 40 anos. Era dono, vamos dizer assim, de uma pequena frota de barcos. Vivia da pesca abundante do Mar da Galileia. Pescador experiente. Trabalhava com ele João, André, seu irmão, e Tiago. Mas naquelas últimas semanas, Simão estava meio desanimado. Estava meio melancólico. Sabia e esperava que alguma coisa pudesse acontecer, já que naqueles últimos tempos andava entristecido, lembrava das palavras dos profetas, onde anunciavam o Messias, e esperava ele que esse Messias pudesse aparecer e livrá-lo, ele e a todos os judeus, daquele jugo romano que sugava todo o suor do seu trabalho. Aquela noite havia sido de pescas infrutíferas e mais triste Simão se encontrava. Quando será que apareceria esse Messias? Será que apareceria? Como seria ele? Como viria ele? Assim pensando, foi que Simão viu surgir numa bela manhã no Mar da Galileia, aquele homem diferente. Era diferente porque tinha algo que Simão não sabia precisar o que realmente era. Não vinha ele numa luz incandescente. Não era uma lenda angelical. Era um homem. Afinal, estava encarnado num corpo físico, mas emanava dele uma vibração tão diferente que Simão não conseguia explicar o que era aquilo. Seu rosto era de uma beleza incomum. Seus olhos, 2 pedaços de céu azul cravados na face. Mas ele tinha um olhar diferenciado. O seu olhar como que hipnotizava as criaturas. Era um olhar de amor, de generosidade, de serenidade, de ternura. E nós, como não estamos muito acostumados com esse olhar de amor, estranhamos. E esse olhar onde pousava causava uma certa perturbação. Porque ele conseguia penetrar na profundidade dos nossos espíritos. Acalmava aqueles espíritos já cansados, sofridos.
E foi naquelas paragens pobres do Mar da Galileia que Jesus fez os maiores discursos. A grande parte dos seus ensinos ali ficaram. Jesus começou a se apresentar nas sinagogas, começou a cantar um canto diferenciado, diferente daqueles que todos estavam acostumados, porque era um canto de amor. Jesus conseguia transmitir de uma maneira fácil para entender, mas complicado para viver. Seu verbo, ora doce e sereno, ora enérgico e nobre, lia os textos de Isaías, de Jeremias, e conseguia traduzir de uma forma com que nós, ou aqueles que o ouviam, pudesse colocar aquilo diariamente na sua vida. Com isso, sua fama correu por todos os lugares da Galileia, por todas as aldeias, Dalmanuta, Cafarnaum, Betsaída, Magdala. Todos corriam para ouvir aquele novo profeta que falava diferente aos corações. Falava de amor diferente, vibrava de forma diferente. Todos queriam vê-lo, ouvi-lo, tocá-lo. Todos o procuravam para exibir as suas feridas físicas e morais. Não só os plebeus, os miseráveis, mas também os nobres, os ricos, que muitas vezes na calada da noite o procuravam porque eles também tinham misérias, eles também tinham aflições. Dele se aproximavam todos os seres, e Jesus atendia a todos com a mesma paciência e serenidade. Mas poucos, muito poucos, buscavam entendê-lo. Muito poucos conseguiam absorver a energia e as verdades que saíam dos seus lábios. As palavras de luz não se fixavam nos seus espíritos, tinham raízes rasas. Por isso, quando curados, aplaudiam, gritavam louvores, cantavam hinos, mas depois voltavam aos atos enganosos e viciosos a que estavam habituados. Era natural. Afinal, é o estágio espiritual de cada um. Mas nem todos estavam dessa maneira. Muitos já estavam cansados. E Jesus cantava a sua canção de amor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E aquelas pessoas que realmente tinham esse desejo de mudança e seguiam a Jesus, começavam a perceber que o seu fardo, o seu jugo, realmente começavam a ficar mais suave. Não porque o mundo estava mudando, mas porque eles começaram a mudar em si mesmo. Foi por isso que naquela manhã, quando Jesus se aproximou da barca de Simão e disse: Simão, entremos na barca, vamos mar adentro, afastemo-nos da curiosidade da multidão. Sua voz firme, serena, não deixou margem de dúvida para Simão.
Simão humildemente obedeceu, chamou seus companheiros que seguiram com ele em outras barcas e foram mar adentro. A lição do Cristo, do evangelista Lucas, é extremamente espiritual. Seguir mar adentro, afastar da terra, significa aproximar-se das realidades espirituais. Quando nós nos afastamos da terra, sintonizamos com a realidade do espírito. Aí a profundidade da lição. Simão, afastemo-nos da terra. Vamos perceber as realidades do espírito. E Simão, já um pouco afastado do mar, da margem, sintonizado já com a realidade do espírito, começando a sintonizar, ouve de Jesus o seguinte: agora, Simão, atire as suas redes. E esta sintonia com a realidade espiritual faz com que Simão tenha o seu entendimento aberto. Simão começa a perceber que realmente ele havia trabalhado por várias e várias noites sem ter nada apanhado. E ele diz isso a Jesus: Senhor, mas eu tenho trabalhado toda a noite e nada tenho apanhado, mas sobre a tua palavra lançarei as minhas redes. É o primeiro desnudamento de Simão. Quando ele começa a sintonizar com a realidade do Espírito, ele tem a coragem de dizer: Senhor, até hoje eu tenho trabalhado nas noites de mim mesmo. Até hoje eu só tenho conseguido pescar alimentos materiais. Mas sob a tua palavra, que é luz, eu lançarei as minhas redes. É a coragem do ser em reconhecer as sombras de si mesmo diante da luz do Mestre. E Simão lança a rede. E para sua surpresa, quando ele começa a puxar a rede de volta, eis que ela vem abarrotada de peixes. E Simão se espanta, chama João, André, os outros companheiros que ali estão para ajudar a recolher tanto peixe que parecia registro do evangelho, que a barca iria afundar e que as redes iriam se romper. Até aquele dia, Simão só buscou os alimentos materiais. Até aquele dia, Simão só trabalhara na noite de si mesmo. Simão foi um dos companheiros preferidos de Jesus, porque pela sua personalidade de impulsividade, de agitação, de topar tudo a qualquer momento. Vamos fazer. Não tinha preguiça. Era um pescador experiente, estava acostumado com a lida dura da vida. Por que não atender o mestre? Por isso Jesus escolhera muitas vezes a casa de Simão para passar a noite, para fazer o evangelho no lar, para distribuir os seus ensinos. Simão viu fatos assombrosos. Simão viu leprosos serem curados, cegos enxergarem, surdos ouvirem. Simão viu Lázaro sair do túmulo, presenciou a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, quando Jesus, numa sessão mediúnica, conversou com Moisés e Elias, já desencarnados. No entanto,
Simão não estava convertido. Seria preciso a desencarnação do Mestre, seria preciso o testemunho pessoal, a luta, as dificuldades, o trabalho, o esforço incessante para que ele pudesse se dizer convertido. E Jesus, naquele instante, olha para Simão e disse: Simão, não temas. Eis que eu te convido a ser pescador de homens. Eles voltaram à terra, voltaram à praia, voltaram à vida comum, porque não adianta nós guardarmos as cabeças cheias de sonho, como diz André Luiz, né? Com as mãos desocupadas. Não adianta nós vivermos na realidade do Espírito se a nossa ação é aqui, no dia a dia. Jesus convidou-os a todos para o exercício do amor. Sabia que eles eram fracos, mas confiavam neles. E eles saíram dali, chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram ao Mestre. Seguiram a luz. Sabiam que podiam ir muito mais além. Sabiam que daqui para frente jogariam as suas redes, não mais em noite escura, mas na luz do caminho certo indicado pelo Mestre. Iniciavam assim uma nova vida, estavam alegres, felizes. Era o amor que começava a trabalhar os seus espíritos. Sabiam que não seria fácil. Não seriam mais escravos de ninguém. Não porque os romanos o haviam libertados, mas era a liberdade íntima de trabalhar somente a luz. A lição nos chama a uma grande reflexão. Hoje, como Simão, nós temos, na maioria das vezes, ainda trabalhado na noite de nós mesmos. Nós temos, muitas vezes, ainda preocupados excessivamente com a nossa situação material. Focamos exclusivamente na nossa situação material. A mansão luxuosa, a fazenda próspera, o carro do ano, as ações na bolsa, tudo isso é muito louvável, resultado do nosso trabalho, do nosso esforço, e com isso nós somos merecedores disso. Mas é preciso que entendamos que isso nos traz tranquilidade financeira, material, muito conforto, mas não consegue preencher os vazios da nossa alma. Não consegue preencher as lacunas que ainda nos faltam, porque tudo isso é transitório. Pertence a nós enquanto nós estamos aqui. Usufruímos, beneficiamos, geramos progresso, mas mais dia, menos dias deveremos devolver ou deixar para aqueles que prosseguem na vida física, porque deveremos retornar à pátria do espírito. Tudo é transitório no planeta, inclusive o planeta, que evolui e muda. 20 séculos transcorreram e não foram capazes de apagar a mensagem de esperança, de amor que Jesus nos deixou. Hoje, uma releitura do Evangelho é de extrema importância para nós, nesse entendimento que nós precisamos ter para vivenciá-lo.
quando nós dissemos que Jesus está esquecido, ele surge na nossa vida. Infelizmente, na grande parte das vezes, naqueles instantes mais dolorosos. No momento da dor, da depressão, da angústia, do desânimo, do desespero, aí nós conseguimos percebê-lo, o médico incomparável de nossas almas. Sua palavra ecoa nos nossos espíritos até hoje. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Não temas. Não temas a vida, as dificuldades, as pessoas. Não temas o desemprego, a doença. Nada temas, porque eu vos convido a ser pescadores das verdades eternas. E cada verdade que cada um pescar, jamais lhe será tirada do ser. Em qualquer parte onde você se encontre, é a sua bagagem espiritual. Mas é interessante, porque todos nós, se perguntarmos, vamos dizer que a vida de Jesus é maravilhosa. Mas nós estamos acostumados a ver essa vida de Jesus, muitas vezes nas telas dos cinemas, onde a paisagem da Galileia é maravilhosa, onde as roupas são lindas, a túnica do Cristo sempre é linda, ou é azul com branco, ou é vermelho com branco, sempre de uma brancura como se fosse lavado com óleo total. Então é tudo maravilhoso. Mas a gente começa a achar que isso é uma coisa virtual. Imagine a Galileia, há 2000 anos atrás, sem energia elétrica, sem água encanada, sem asfalto, sem passeio. Então a gente está acostumado a ver um Jesus sempre limpinho, sempre de banhinho tomado, usando perfume importado, né? E isso acaba que faz com que leve essa imagem do Cristo, se transforma numa coisa muito virtual. E ele começa a ficar distante da gente. É diferente da gente penetrar no Evangelho e viajar na mensagem de luz. E entender das dificuldades que aquele pessoal viveu, das roupas que eles vestiam, das sandálias que eles calçavam. Então, a gente fica imaginando e às vezes a gente diz assim, como deve ter sido difícil para Pedro, para aquele convite, abandonar tudo, família, pesca. Como deve ter sido difícil para eles simplesmente esquecer aquilo e seguir um desconhecido. Mas a realidade é que o convite de Jesus não foi só para Pedro. Não foi só para os discípulos. A gente diz assim, ainda bem que isso aconteceu lá 2000 anos atrás, porque hoje eu não abandono nada não. Né? Mas se Jesus voltasse? Se Jesus chegasse aqui no Brasil hoje, será que ele viria? Cabelo comprido acho que poderia até vir, né? Que tem uns, ainda está usando ainda, né? Mas será que ele viria com aquela túnica? Aqui no Brasil, com certeza não, né? Se ele fosse em São Paulo, por exemplo, deveria vir de terno, né? Se fosse lá no Rio, uma calça jeans, uma camiseta. Se fosse na Bahia,
uma bermuda bem decorada, sem camisa, né? Para tomar uma água de coco. Mas o que Jesus diria para nós? Nada de diferente. Suas palavras seriam as mesmas. Ele poderia nos dizer em qualquer lugar onde nós estivéssemos, na Bahia, no Rio, São Paulo, em Minas Gerais, qualquer estado que viesse. Ele poderia nos dizer: ei, você aí que está parado, sem saber muito bem o que quer da vida, você já não acha que é hora de começar a perdoar os seus inimigos? Você já não acha que é hora de começar a orar por aqueles que te perseguem e caluniam? Que é preciso perdoar 70 vezes 7? Que se te baterem numa face, oferece a outra. E se te pedirem o paletó, dá também a camisa. Se te pedirem para andar 1 quilômetro, ande 2 com ele. É interessante que a gente se pergunta: o que é que nós faríamos? Olha, que não precisaríamos fazer como fez os apóstolos, não. Em nenhum momento ele mandou a gente abandonar os nossos deveres. Em nenhum momento ele mandou nós abandonar os empregos. Em nenhum momento ele mandou a gente abandonar as riquezas. Está simplesmente convidando. Porque o perdão, a tolerância, o oferecer a outra face, não precisa abandonar nada. É lá onde nós estamos mesmos. No emprego, na rua, na sociedade, no lar. A princesa Diana procurou Madre Teresa de Calcutá e disse a Madre Teresa de Calcutá que gostaria de abandonar o seu título de princesa e gostaria de ser adotada para ser uma das freiras da Madre Teresa. E Madre Teresa disse a ela: não, aqui você não suportaria. Aqui, no meio do lixo, você não suportaria. O seu trabalho é lá. Lá é que você pode fazer. Lá é que você pode ser uma das nossas. Lá, com o seu poder, é que você pode manipular para ajudar. Foi a partir daí que a Lady Di começou o seu trabalho para desativar minas, para socorrer os aidéticos, porque ninguém precisa abandonar nada para ser uma criatura melhor. E o convite de Jesus vem desta forma. Ninguém precisa abandonar nada, ou ser mais pobre ou miserável, para ser uma criatura melhor. E a grande certeza é que Jesus não vai voltar. Não vai. Nem de terno, nem de bermuda, nem de calça jeans e nem de túnica. Mas por que tanta certeza assim? Porque Jesus nunca nos deixou. Por que ele iria voltar? E se é para repetir, envia os seus mensageiros. E Jesus vem, através da doutrina espírita, nos convidar. E o que é que a doutrina espírita vem fazer? Não é espírito não, viu, gente? Pode ser que daqui a 10 segundos vai explodir. Mas aí a gente avisa 5 segundos antes. Então Jesus
não vai voltar porque ele nunca nos deixou. O convite que a doutrina espírita vem nos trazer é convite de repetição. Por quê? Nós somos espíritos teimosos. E para espírito teimoso, só tem que repetir. Não tem outra saída. É água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Espírito teimoso tem que bater de evangelho. Não é bater de evangelho igual o Chico lá não, né? Que o Chico pediu, acho que todo mundo deve conhecer, mas é interessante, né? Quando o Chico pediu para a pessoa lá, olha, eu vou dar uma saidinha, se o Espírito se manifestar, você prega o evangelho, né? E o sujeito não estava muito habituado, ele pegou a Bíblia, ele não foi nem dar uma saidinha, não, foi no próprio Chico. O Chico falou, se o Espírito manifestar, você prega o evangelho. E ele pegou a Bíblia, que não era muito das leves, né? E deu na cabeça do Chico, né? O Chico passou uma semana com torcicolo depois que o Espírito foi embora. Então, pregar o evangelho é repetir, que a doutrina espírita vem fazer, clarear, explicar, melhorar o nosso entendimento para trazer para nós o evangelho de Jesus, para quebrar essa nossa teimosia. Porque nós, quando somos convidados, nós somos teimosos. Nós não queremos mudar, não queremos ter nenhum tipo de trabalho de mudança. Então a doutrina espírita vem nos convidar para quê? Para que nós façamos uma renovação íntima, uma certeza de que tudo é transitória, que aqueles vitoriosos da matéria possam ter certeza e não se iludir, que a vida continua e um dia eles vão ter que deixar tudo. E para os fracassados do espírito, que eles não desanimem, perseverem, trabalhem. O convite da doutrina espírita é o convite da educação espiritual. É a cura através da educação espiritual. O convite da doutrina espírita é o convite ao amor. Note que Jesus, quando convidou Pedro, não falou para Pedro, você vai ter facilidade. Não falou para Pedro, vou te livrar do mal. Até em outra oração, Jesus diz a Deus, ó meu Pai, não peço que os livre do mal. Então, Jesus não prometeu nenhum tipo de facilidades. Simplesmente convidou Pedro para o exercício diário do amor. É preciso exercitar o amor. Mas a gente quer mudança fácil. Muitas vezes sentados na almofada de conforto, na lei do menor esforço. Porque nós temos medo de enfrentar. O convite de Jesus pela doutrina espírita é para que nós possamos desnudar a nossa alma. Como Pedro fez. Sintonizou com a realidade espiritual, desnudou a alma. Mas desnudar a alma é complicado. Não é fácil. É preciso ter coragem. É preciso ter a coragem de saber aquilo que somos e não temos a coragem de saber que somos. É naquele momento que passou e a gente fala, puxa vida, naquela situação, como eu fui orgulhoso, como eu fui egoísta, como eu senti inveja. Esse desnudamento da nossa alma é que é capaz de fazer com que a gente mude a situação. Só curaremos as nossas feridas quando nós a descobrirmos. Enquanto ela estiver encoberta pelos vernizes da aparência, nós só mostraremos aos outros aquilo que nós
temos coragem. Falta-nos coragem para viajar para dentro de nós. Porque os nossos hábitos, como eu disse, somos espíritos teimosos. Esses hábitos que temos, eles foram adquiridos pela lei da evolução de uma forma natural. Nós fomos cultivando isto há muitas e muitas existências. Então não é de um dia para o outro que a gente consegue, num passe de mágica, simplesmente dizer, já não sou mais. Vê o exemplo de Pedro, que passou pela negação, passou pelas dificuldades. Nenhum dos apóstolos teve essa tranquilidade de dizer assim, amanhã eu sou um homem santo. Vede apóstolo Paulo, foi um perseguidor terrível dos cristãos, para depois, naquela luta íntima, desnudar a sua alma e conseguir vencer a si mesmo. E Jesus continua com o seu chamado. Vinde a mim todos vós que a vida só tem um sentido. E o sentido da vida é o amor. Um jovem sábio começou a perguntar para várias pessoas um desafio. Queria que eles explicassem o evangelho enquanto ele se equilibrasse numa perna só. Vários tentaram, mas não conseguiram. Até que um dia ele encontrou lá um seu velhinho, né? Todos sabem, tem que ser velhinho, barba grande, né? E o sábio disse a ele, olha, equilibra-te na perna e fecha os olhos. Ele equilibrou e o sábio falou, ama, e silenciou. Ele abriu os olhos assustado e disse, acabou? Sim. Esse é todo o evangelho. Ora, mas então para que aqueles centenas e centenas de páginas? Aquelas páginas são para quem ainda não aprendeu a amar. São explicações para ensinar quem não aprendeu a amar. Quem já aprendeu a amar verdadeiramente, não precisa delas. Ama, simplesmente. A luz da palavra do Cristo é o amor. E as redes que nós teremos que lançar sob a luz da palavra do Cristo são as redes do amor. E quando falamos em amor, me lembro da história de Hermann. Naquela tarde tenebrosa, numa praça da Polônia, onde os nazistas haviam reunidos vários judeus, lá estavam minha mãe, meus 3 irmãos e eu. Eu tinha apenas 11 anos. Meu nome, Hermann Rosenblatt. Mas eu era desenvolvido, parecia que tinha 18. Quando os nazistas começaram a tirar-nos dentro dos vagões de gado para nos aprisionar, meu irmão sussurrou aos meus ouvidos, quando o soldado te perguntar quantos anos tem, você diga 16, nem mais nem menos. O soldado aproximou, perguntou meu nome e a idade. Eu disse 16. Ele me separou para o lado direito. Para o lado esquerdo ele jogou a minha mãe, onde tinha outros judeus doentes, idosos e crianças. Quando eu vi que estava separado de minha mãe, eu corri para ela e abracei e disse, não quero me separar de você. Mas pela primeira vez ela foi severa e falou até com uma certa crueldade, afasta-te de mim, fica com os teus irmãos. Foi a maneira que ela achou para salvar a minha vida, porque o destino deles já estavam traçados. Fomos levados a um campo de extermínio próximo a Berlim. Lá chegando, eu com os meus irmãos fomos colocados para recolher os cadáveres dos judeus, colocar naqueles carrinhos de mão e jogar dentro dos fornos crematórios.
É impossível descrever o que se passa dentro de um campo de extermínio. A cada dia, o ódio, a dor, a desesperança, a doença fala mais forte no coração de cada um. A revolta. E isso, os dias vão passando. Numa tarde daqueles verão insuportáveis, eu estava caminhando ao lado de uma cerca eletrificada, quando vi do outro lado da cerca uma criança, que também deveria ter seus 9, 10 anos, uma bela menina estranha, e eu perguntei a ela em alemão: você tem algo para eu comer? Ela olhou-me, balançou a cabeça como se não entendesse, e eu voltei a perguntar agora em polonês: você tem algo para eu comer? Ela tirou do bolso do vestido uma maçã e atirou-me por cima da cerca eletrificada. Eu corri, apanhei aquela maçã e comi desesperadamente e disse a ela: volte amanhã. Ela falou: eu voltarei todos os dias, no mesmo horário. E eu disse: traga maçãs. E por vários meses aquilo se repetiu. Ela aparecia correndo, jogava maçã, eu desesperado, comia maçã e voltava para o campo de extermínio. Mas eu sabia que a gente poderia ser pego. Então um dia eu disse a ela: nunca mais volte aqui. Eu vou embora. Nunca mais volte aqui. Algumas semanas se passaram, anos se passaram, praticamente 3 anos. Era maio de 1945, quando eu descobri, ali naquelas fofocas entre os prisioneiros de guerra, entre os judeus prisioneiros, que eu seria morto. Às 10 horas da manhã. Seria jogado a uma daquelas câmeras. Afinal, eu estava doente, enfraquecido, faminto. E eu, naquela noite, eu tive um sonho. Sonhei com minha mãe na Polônia. E minha mãe, afagando os meus cabelos, dizia: Hermann, eu vou te enviar um anjo de amor. Acordei 6 horas e orava os salmos, sabendo que às 10, com certeza, ao descer ao campo, ao pátio, eu seria escolhido para a câmara de gás. 8 horas eu me levantei e me vesti. Quando desci ao pátio, percebi uma gritaria e vi que aquele maldito portão do campo estava derrubado. Tanques russos adentraram. Os alto-falantes anunciaram: o campo está livre. Todos estão libertos. A Rússia começava a bombardear Berlim. Fomos levados como destroços humanos para a Cruz Vermelha. De lá fomos transferidos para os Estados Unidos, o país do sonho e da liberdade. 12 anos se passaram. Eu agora tinha uma pequena oficina. Quando numa tarde veio um amigo e disse: Hermann, vai ter uma festa, eu venho te convidar para ir conosco. Vou com a minha namorada e ela traz uma amiga. Eu disse: não vou. Não tenho mais razão para viver. E ele disse: Hermann, os nazistas não conseguiram matar o seu corpo, mas mataram a sua alma. Você permanece prisioneiro daquele pijama listado. A sua alma permanece encarcerada no campo de extermínio. Liberte-se. Venha conosco, será uma noite agradável. E eu, para não recusar ao convite do amigo, fui à festa. Lá chegando, realmente foi uma noite agradável. Fiquei sentado com a amiga da namorada dele.
Começamos a conversar um pouco, ela era um pouco tímida. Dançamos, jantamos, e ali naquela conversa, ela me perguntou, qual é o seu nome? Eu disse, Herman, e o seu? E ela disse, meu nome é estranho para uma judia, eu me chamo Roma. E ele disse, você é judia? Sim, de onde você é? Da Polônia. Olha, eu também sou da Polônia. Estive num campo de extermínio próximo a Berlim. E ela disse, interessante que eu me refugiei numa aldeia próximo a Berlim, com a minha família, com a ajuda de um sacerdote. E quando eu estava refugiado naquela aldeia, eu saía durante as tardes e carregava comigo algumas maçãs. Quando um dia, passando por um campo, eu vi um menino muito magro, faminto, num pijama de listas. Eu joguei uma maçã a ele. Eu gelei. Fiquei gelado. Não era possível. Era a menina que me jogava as maçãs. E eu disse a ela, você se lembra da última coisa que ele te disse? Ela disse, se foi, nunca mais volte aqui que eu vou embora. Ela regalou os olhos, me olhou e disse, é você? Naquele instante nós nos abraçamos e choramos muito. E eu perguntei a ela, você é comprometida? Ela disse, não. Então eu a peço em casamento. Mas você nem me conhece? Claro que a conheço. Conheço a sua forma física, que hoje é muito mais bela, mas conheço muito mais a sua alma. E ela disse, mas as coisas não funcionam assim. Marcarei um jantar para que você conheça os meus pais. E foi assim que 2 meses depois, nós nos casamos. Hoje eu tenho 77 anos. 2 filhos, 2 netos, e o amor de Roma foi capaz de quebrar todo o ódio que eu tinha contra os nazistas. O amor de Roma foi capaz de me libertar do pijama listado, foi capaz de desbloquear o meu coração daquele campo de extermínio, e eu até disse, eu até consegui amá-los. Eu até conseguir entender os atos terríveis que eles cometeram, ceifando milhões e milhões de vidas. Graças ao amor, hoje eu posso amar. Então, nesta noite em que nós lembramos da lição do amor, percebemos que o amor é a solução para todos os nossos males. Por isso que Jesus nos disse, amai-vos uns aos outros. O amor de Roma, num simples gesto de atirar maçãs, sem perguntas, sem julgamentos, na inocência de uma criança, foi capaz de desbloquear o espírito mais endurecido que estava ali em Herman. O amor é capaz de abrandar os espíritos mais endurecidos. Aí muitos dirão, leva tempo. Leva tempo. Porque o amor, ele age no tempo certo. Porque age no tempo de cada um. O amor é capaz de abrandar qualquer espírito. E a reencarnação é a maior prova do amor de Deus para conosco. Porque nos permite resgatar, redimir, aprender, evoluir em qualquer parte do universo onde nós estivermos. E hoje, evocando aquelas tardes lindas, não das telas do cinema, mas da nossa tela mental, da Galileia, nós convidamos a todos para amar. Exercitar o amor. Ame sempre, incondicionalmente,
ame nas angústias, nas dores, ame nas tristezas, nas depressões, nas dificuldades, nos momentos mais dolorosos da vida. Mesmo que estivermos chorando, vamos exercitar o amor. Não importa que os outros não nos amem. Ame, desculpe, tolere, perdoe, não guarde mágoas, ame imediatamente, não deixe para amanhã. Ame em silêncio, ainda que esquecidos, perseguidos, ignorados. E para isso, para exercitar esse amor, nós suplicamos a Jesus, não nos deixe seguir-te o passo em vão. Ensina-nos a exercitar o amor, a caridade e o perdão, sem nenhuma exigência de gratidão. Amor sem algemas, sem escravidão. Amor sublime, amor de pura doação. Amor sem posses, sem preconceitos. E que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos, Senhor, de tombar no pó da indiferença. Ainda que a provação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço o nosso coração. Que o amor de Jesus permaneça conosco.